E hoje nós vamos falar sobre pedras, granito, mármore, quartzo e lâminas. E nesse vídeo a Lu vai participar com a gente para a gente descobrir aonde a gente pode usar essas pedras e quais são os acabamentos. Trazendo um pouco para vocês sobre as resistências, desde o mármore até as lâminas, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre 4 classificações das pedras. Então, a primeira classificação que a gente vai trazer para vocês, a primeira pedra que a gente vai trazer para vocês é o mármore. O mármore se trata de uma pedra muito porosa e, por conta disso, ele não tem tanta resistência, principalmente no momento de usar em uma cozinha, em lugares assim, onde a gente sempre tem muitos materiais que acaba podendo manchar as pedras. Então o mármore ele não é resistente o suficiente para a gente usar em ambientes desse tipo. Porém, ele não é totalmente excluído desses ambientes, porque a gente tem o mármore dolomítico, né? Vou trazer aqui para vocês um pouquinho das possibilidades, né? Temos várias possibilidades de mármore, várias cores, porém eles não são tão resistentes. Mas a gente tem o mármore dolomítico, que é o branco Paraná. Esse aqui é uma possibilidade bem interessante quando se trata de algo um pouco mais resistente ainda entre os mármores. Ele pode ser usado, por exemplo, em cozinha. E por que ele é mais interessante? O mármore dolomítico, ele é mais duro, então ele acaba sendo um pouco mais resistente, mas é claro, muito importante a impermeabilização da peça de qualquer forma. E além do dolomita, o branco Paraná, que a Lu até comentou que dá para utilizar na cozinha, nós temos também o mármore calcita. Esses mármores a gente consegue estar utilizando aonde? Em painéis, lavabos, em locais onde a gente não vai ter ali uma exigência de resistência. Inclusive, né, Lu, a gente tem o auge do momento, que é o travertino. E nós temos uma amostrinha aqui dele bruto. E nós vamos mostrar bem de pertinho para ver os detalhes. E o bruto é interessante, as possibilidades do bruto também, ó, onde ele mostra bem a real pedra, sabe? Sem nenhum acabamento, é interessante isso, que a gente consegue usar em painéis e em locais mais decorativos mesmo do ambiente. E lembrando que o travertino é o queridinho do momento, então a gente viu a retomada nesse ano de 2024 como uma tendência. É como a moda, as pedras funcionam assim, às vezes elas saem de moda e depois elas retomam. E ainda falando sobre pedras naturais, essas pedras que elas são extraídas mesmo da natureza, temos o granito. Comparado com o mármore, ele é uma pedra mais resistente do que o mármore. O granito ele é mais resistente porque ele é menos poroso que o mármore. Então, quando a gente fala das manchas, né, Lu, em cozinha, em relação ao mármore, ele consegue ser mais resistente. Só que, claro, assim como a Lu comentou sobre o branco Paraná, que pode ser usado em cozinha, o mármore, assim, os granitos também podem, só que com impermeabilização. Todas as peças mais clarinhas, né, Lu, a gente sempre tá falando para os clientes que com impermeabilização, a gente garante mais a vida útil da pedra. E essa impermeabilização, ela é interessante que aconteça nessas pedras num período aí entre 6 a 10 meses. E a impermeabilização é uma coisa muito importante para essas pedras naturais, coisa que a gente acaba evitando nas pedras sintéticas, que a gente vai comentar mais à frente aí com vocês. Por ser sintética, ela já tem uma resistência diferente da natural. Então a natural a gente está protegendo, colocando uma película ali para evitar essas manchas. Já as pedras ultra compactas, elas já são feitas para suprir tudo que não tem ali nas pedras naturais. A tecnologia vem e deixa essas pedras super resistentes. E antes de a gente já ir para essas pedras sintéticas, vamos falar mais um pouquinho sobre o granito, essas pedras naturais. E existem várias possibilidades de granito, mas aqui a gente trouxe algumas para apresentar para vocês. Aqui a gente tem o Itaúnas, que ele é bem similar ao siena. A diferença é que o siena tem as pintinhas um pouquinho mais largas, né? Interessante saber sobre o Itaúnas é que ele tem uma resistência à umidade um pouco melhor de cima para baixo, tá? Quando a gente usa ele em soleira, em ambientes assim que ele vai ser colocado no chão, é importante só saber que
de baixo para cima, ele não tem tanta resistência à umidade. E um outro detalhe, né, Lu, que essas pedras, assim, o Itaúnas, o Siena, tem a presença do ferro, então ele oxida. Então, essa questão da umidade de vir de baixo para cima, em soleira, a gente percebe as manchinhas, essa oxidação na pedra. Exatamente. E esse aqui é uma outra possibilidade interessante que a gente tem, que é o branco polar. E temos aqui mais uma possibilidade para mostrar para vocês, que é o granito pitaia, o queridinho que a gente tem usado bastante nos projetos. Ele tem um fundo mais branquinho, diferente desses outros, que o fundo é um pouquinho mais bege. Então acaba, quando o cliente quer usar o granito e ainda ter algo branco, a gente consegue usar essa opção, porque as pintinhas são mais discretas. E aqui as opções bem interessantes do mais escuro também. Aqui a gente tem o São Gabriel e uma opção de São Gabriel também, mas no escovado, que ele acaba sendo um pouco mais fosco, que tem sido bastante usado também com uma textura diferente. Aqui é mais brilhante e aqui a gente tem essa possibilidade um pouco mais fosca. Falando então sobre os granitos, a Lu estava comentando que ele sempre tem manchinhas, mesmo o granito com uma base mais clara. Quando que a gente consegue um material que a gente tem uniformidade? Quando a gente começa a falar do quartzo, que a gente vai mostrar um pouquinho mais, e também das lâminas. Aí a gente consegue ter esse resultado da superfície sólida, sem nenhuma manchinha. Os granitos hoje a gente encontra porque são pedras extraídas da natureza. Sempre vai ter essa questão única. Então a gente sempre comenta, né, Lu? Quando o cliente quer algo único, o mármore tem muito essa presença, carrega muito essa sofisticação. Então, quando os clientes querem fazer um painel, algo em destaque, o mármore com esses veios diferenciados, ele acaba sendo único na sua casa, porque nenhum veio que é extraído, né, uma pedra, um material da natureza, ele vai ser idêntico, igual aos fabricados, que a gente consegue ter um modelo, um padrão na produção. E é interessante também que, mesmo que tenha o mesmo nome, por exemplo, se a gente for procurar o granito pitaia, às vezes duas chapas diferentes têm uma carinha, uma tem um pouquinho mais de pintinhas, a outra tem um pouquinho menos, porque é um material, é um produto natural, então não tem regra específica para produzir ele, porque ele vem da natureza, então ele vem cada um com o seu detalhe, né? Suas particularidades. Exatamente. Então agora, Lu, vamos falar de outro queridinho do momento, mas que tem um custo mais elevado. No final do vídeo, a gente vai trazer um norte de valores, tanto do mármore, do granito, como do quartzo e também das lâminas. Agora a gente vai falar do quartzo. Então a gente está mostrando essa ordem de resistência. Quando a gente chega aqui no quartzo, a gente tem então aquele primeiro impacto, as pedras com cor sólidas, bem uniforme. Então a gente consegue estar utilizando os quartzos em cozinha, em banheiros. A gente só tem que lembrar que o quartzo, ele não é tão resistente ao calor. Então na cozinha a gente tem que usar aquela borrachinha para colocar a panela, para a gente não colocar a panela diretamente e manchar, porque senão ele fica com aquele amarelado, aquela manchinha amarelada por queimar. Então, por mais que a gente tenha mais resistência, a gente sempre vai ter, né, os prós e os contras. Então, por exemplo, né, Lu, no granito, a gente não tem tanto esse problema de manchar, ainda mais os escuros, no sentido de colocar uma panela quente, a gente não percebe a mancha. Na pedra mais clara, vamos com cuidado também. Apesar de impermeabilizada, quando cai um vinho, um café, um vinagre, um limão, ela tem um pouco mais de resistência por estar impermeabilizada, mas a fonte de calor em uma pedra mais clara, ela pode trazer ali um dano. Então também tem que tomar um certo cuidado. Mas em relação à industrializada, por exemplo, se a gente pega então o São Gabriel, o granito, ele vai ter uma resistência e uma panela quente, você nem vai perceber. Então isso é bem interessante. Só que quando a gente fala de estética, quando a gente quer aquele projeto mais minimalista, essas lâminas com essas cores uniformes traz um resultado muito desejado. E comentando um pouco sobre a estética ainda nessa questão do quartzo e dos granitos, ó, a gente consegue ver bem a diferença. Ela realmente parece uma pitaia, né? Ela é pintadinha. E aí o quartzo branco, ele é liso.
Então a gente acaba tendo estéticas diferentes mesmo no projeto quando a gente tem essa possibilidade e quando a gente tem essa outra possibilidade aqui. Então aqui nós temos o quartzo branco, o quartzo cinza. Esse é um quartzo cinza um pouco mais escuro. Nós temos também ele com esses efeitos que é misturado com vidro. Então esse é o quartzo branco estelar. Então a gente consegue também uma peça diferenciada, né? E aqui a gente tem o branco prime. Então o branco prime, perto ali, né, do quartzo, a gente quase não consegue sentir a diferença. Mas o que acontece? O branco prime, ele tem um tomzinho um pouquinho mais amarelado, talvez off, num contexto geral. E essa pedra, ela não é indicada para cozinha. Ela é indicada para lavados, porque ela não tem a mesma resistência em relação à mancha que o quartzo tem. E também uma observação muito importante é que essa pedra, o quartzo, ela é composta por 94% de quartzo mesmo, de uma pedra existente, e 6% de resina. Então, essa resina que faz com que ela fique tão resistente como ela é. Exatamente. Então, quando a gente sai das pedras naturais, a gente entra, então, nessa composição da fabricada. Por isso que a gente ganha mais resistência. E agora vamos falar da última classificação que nós separamos aqui. Nós vamos falar das lâminas. Em relação ao quartzo, ela é mais resistente. A composição, lembrando que a ultra compacta, ela é feita com vários materiais como vidro, porcelana, quartzo, enfim. E ela é feita em alta temperatura. Por isso que ela ganha essa resistência maior em relação ao quartzo, que a gente comentou que tem quartzo e resina. Então, quando a gente chega aqui, a gente está falando dos queridinhos realmente, daquele público que não quer ter dor de cabeça com a sua bancada, quer aquela bancada super funcional, não quer problemas com abrasão, risco, manchas, calor, até mesmo com raio UV. Então a gente consegue estar utilizando e indicando nos projetos externos, né, Lu? Então, espaço gourmet. E nessas lâminas existem também algumas possibilidades. Então aqui a gente tem elas clarinhas, mas existe elas também, por exemplo, a lâmina estatuária, que a gente não tem aqui, mas é uma lâmina onde ela tem veios. Então, tem ainda a mesma resistência de lâmina, mas a gente tem as possibilidades estéticas diferentes, com esse veio que o mármore acaba sempre trazendo, enfim. E lembrando que aqui a gente focou bem nas cores claras, que são as amostras que a gente tem aqui no escritório. Mas a lâmina, a gente tem uma variedade, um leque de cores. Então, se você quer uma bancada roxa, você consegue em lâmina. Então, isso é bem legal, porque são infinitas opções de cores e soluções de projeto que a gente consegue chegar com a lâmina. Então, aqui nós temos as lâminas brancas. E a gente tá com 3 amostras, porque a gente tem diversidades de marcas no mercado. Aqui a gente tem na mesma informação do quartzo, então seguindo esse contexto onde tem aqui os vidrinhos, dando uma diferença, né, pra pedra. E aqui nós temos ela também com veios. Então a gente tem esses ultra compactos em diversas tonalidades, como a gente comentou. O que é interessante? A gente colocou aqui algumas amostras do branco para mostrar a diferença, mas eu vou citar o Decton. Pessoas conhecem o mercado ultra compacto, lâmina, Decton, Silestone, então gera aquela dúvida sobre qual material eu compro. O que é importante ter conhecimento é que no mercado pioneiro foi o Decton, que é uma ultra compacta, assim como a lâmina, assim como a marca Silestone também. Então o Decton, que é mais conhecido, ele é do grupo Cosentino, que é uma marca pioneira no mercado. Então por isso que as pessoas usam muito a informação como Decton. Eu tenho um Decton na minha cozinha. Mas na verdade ela tem uma pedra ultra compacta, pensando ali em composição. É igual quando a gente fala Omo, Danone, é a mesma ideia. A gente está falando a marca, mas na verdade a composição a gente está falando de um ultra compacto. E as lâminas com suas diversas
dessas marcas, ela tem diferença de valor em relação ao Decton, esse ultra compacto, até mesmo por ter sido um pioneiro no mercado. E agora, apresentado um pouquinho das possibilidades, dos prós, dos contras, enfim, todos esses detalhes, é importante a gente falar um pouquinho sobre valores também, né? E é importante trazer a informação de que a gente está na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Então, óbvio que isso vai mudando de localização para localização. Exatamente. E o que a gente vai falar em relação a valor é pensando só como um norte, porque no valor não está embutido acabamento, não está embutido frete. Então a gente vai dar aquele start, aquela noção entre o granito, o mármore, as lâminas e o quartzo, para vocês sentirem a diferença de valor de categoria, por assim dizer. Exatamente. Um ponto importante também é o ano que estamos, 2024, e importante também que algumas peças, principalmente essas sintéticas, elas acabam tendo variação de acordo com o dólar. Exatamente. Então, é um ponto importante. Então, aqui a gente vai comentar com vocês um pouquinho sobre a média de valores. Para os mármores, principalmente a gente usando aqui como referência o mármore Paraná, que é esse que a gente comentou, que existe uma possibilidade ali de utilizar ele em cozinhas e tudo mais dentro de cuidados, né? Lembrando de impermeabilizar. Exatamente. E lembrando que esse valor é sem impermeabilização, por isso que é um norte. Ele tem uma média de R$ 1.900 o metro quadrado dele. E aí a gente tem também as possibilidades ali do granito. Então o granito São Gabriel, o granito Itaúnas, é uma média de valor também, uma média aí de R$ 650 o metro quadrado. E é interessante que a Lu comentou aqui do Itaúnas e do São Gabriel, os granitos mais utilizados. Então é bem legal enquanto referência de valor. Agora falando um pouquinho do quartzo, o que a gente tem aí de start de valor? Pensando no quartzo branco e no quartzo cinza, que são os mais usados, a gente tem um start de valor ali de 1.500 a 1.800 o metro quadrado. Então, em relação a um granito, a gente já conseguiu ver aí a diferença. Sim, é relevante, porque a gente está falando do industrializado. Então, a gente tem uma resistência, tem uma cor mais uniforme, mas o valor também é proporcional a esse acabamento. E agora, falando das lâminas, a gente tem um valor de start aí de 2.200 o metro quadrado. E o Decton, que é o pioneiro, que é essa marca que tem nome, a gente começa em 3.000 o metro quadrado. E lembrando da diversidade de cores e opções que a gente consegue ter, ele avança mais ainda. A gente tem 4.000, 6.000 metro quadrado, até R$10.000 o metro quadrado de uma pedra ultra compacta na linha ali do Decton. Então, da apresentação de alguns mármores, granitos, quartzos e lâminas. Então, a gente trouxe aqui o nosso conhecimento, até porque dentro desse universo a gente tem diferença de nomes em determinadas regiões, marcas. Então, a gente trouxe aqui o que é da nossa vivência, da nossa região. Nós conseguimos passar um pouco aqui sobre a resistência em classificação e também mencionamos valores para ter essa noção, até da pedra mais em conta a mais cara. Então, nós esperamos que vocês tenham aproveitado aqui das dicas para tomar uma boa decisão na escolha das pedras. É isso, e se você gostou, se inscreve no nosso canal e nós estamos aqui com uma ideia de fazer um vídeo mostrando um pouco sobre que pedra mancha, que pedra não mancha, enfim, como os produtos se comportam nas pedras. Então, se você quiser ver um vídeo assim, comenta e aí, quem sabe, a gente faz um vídeo desse. A parte 2. Isso. E pessoal, até breve. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!